Inclusão é uma decisão. Hoje eu venho falar com vocês sobre como a maternidade me fez tomar essa decisão e trouxe para minha vida o tal propósito que tantas pessoas buscam. Esse propósito que muitas pessoas pensam que virá através de uma catarse, em letras garrafais, num momento muito épico. Ele aconteceu para mim naturalmente através do meu grande sonho, desde sempre, de ser mãe. Então, com 21 anos, essa sonhadora encontrou um coleguinha de escola, ainda bem que ela encontrou ele muitos anos depois de terem saído da escola, e ele decidiu viver com ela um grande amor. Rápidos, aos 22 anos, para desespero dos nossos pais, engravidamos. Nos casamos do jeito que a Maísa sonhadora idealizou. E aos 23 anos nasceu a Maria Eduarda, nossa primogênita. Ver aquela menina tão frágil, tão pequena, nascer neste mundo foi algo ao mesmo tempo fantástico e aterrorizante. Eu pensava todos os dias como criar uma menina em uma sociedade que violenta e mata mulheres todos os dias, de forma tão institucionalizada. E assim, num misto de felicidade e pavor, nós fomos desenvolvendo e ensinando a nossa menina a existir nessa sociedade que corre o risco de existir sendo mulher. Mergulhei em livros, em sites, em blogs, em um período em que as redes sociais não ocupavam o centro do debate. Era preciso avançar para encontrar as informações. Hoje, muitas informações estão na palma da nossa mão, basta querer. Podemos usar esse artifício da tecnologia para perder o nosso tempo, ou podemos usar para aprender e avançar a lugares inimagináveis. E eu decidi estudar. Estudei durante muito tempo como criar essa menina, preocupada que ela pudesse ser feliz nessa sociedade. E entre ela e o nosso filho caçula, eu engravidei de um bebê anjo. Esse bebê anjo, mesmo sem nascer, fortificou em mim o sentimento de que a maternidade seria o meu grande combustível para construir uma sociedade da qual eu pudesse me orgulhar. 6 anos depois da Maria, nasceu o João. João Lucas nasceu com 4,50 kg. Um nenê gorducho, lindo, saudável. Que alegria! E eu comprei aquele álbum do bebê, algumas de vocês, mamães, vão lembrar. Aquele que a gente compra na papelaria e que a gente escreve tudo que o bebê faz. E ali eu comecei a registrar cada passo desse primeiro ano de vida do meu filho caçula. Ele levantou a cabeça com 2 meses, ele sentou com 5 meses, engatinhou com 7, andou com 11 meses. Tudo vinha acontecendo perfeitamente bem. E nós vivíamos muito felizes com os nossos 2 filhos, o nosso casalzinho e o nosso bebê anjo, que também existia na nossa vida. Mas as coisas começaram a mudar quando João Lucas fez 4 anos. Quando ele completou 4 anos, algo diferente começou a acontecer. O nosso filho começou a ficar cada vez mais dentro do quarto, começou a desconectar do mundo, começou a esquecer o nome de parentes próximos, de coleguinhas, de professores. Parecia que o mundo em que ele estava vivendo era muito mais interessante quanto menos pessoas existissem. Então, o João passou a perder o vínculo
com essas pessoas que o cercavam. E nós não entendíamos o que estava acontecendo, a gente acompanhava. Ele passou a enfileirar brinquedos, a assistir 50 vezes por dia o mesmo desenho, a passar horas olhando um ventilador girando. E até que essas mudanças que vieram nesse 4º ano, vieram junto com o bullying que ele começou a sofrer na escola. Todos os dias um fato novo. Todos os dias uma surpresa dolorosa. Um dia ele teve uma crise de choro no meio de um jogo de queimada. No outro dia ele levou uma pedrada no rosto de um coleguinha. Enquanto nosso filho ia mergulhando naquele mundo que a gente desconhecia, a gente se perguntava por quê? Por que sofrer bullying? O que ele tinha de diferente que fazia com que crianças aterrorizassem a existência dele na escola? E um dia, o pior de todos os dias, ele estava no centro da quadra, em posição de meditação. Quando meu marido chegou, e os colegas giravam em torno dele, dizendo palavras horríveis. Idiota, retardado, coisas que eu nem consigo repetir. E o meu marido entrou na quadra e interrompeu aquela cena horrível, tirou o João dali e foi para casa. E em casa, nós dois choramos escondido. Nesse dia, o João chegou para mim, olhou nos meus olhos e perguntou: mãe, por que os meus amiguinhos são maus? E eu não tinha uma resposta. Porque são crianças. Como responder? Por que crianças são más? E assim, enquanto o João perdia habilidades, enquanto parava de responder pelo nome, enquanto balançava as mãozinhas e parecia cada vez mais se incomodar com os barulhos e com a vida, de tal forma que nós não sabíamos onde aquilo ia parar, nós começamos uma saga, uma via crucis. Nessa via crucis, nós passamos por 5 fonoaudiólogas, 2 neuropediatras, uma psiquiatra infantil, 2 fisioterapeutas, 2 psicólogas e 5 anos se passaram na busca de uma resposta. O que estava acontecendo com o nosso menino? Era só o que nós queríamos saber. Até que um dia, no consultório da última fono que ele passou antes de receber o laudo definitivo do neuropediatra, nós ouvimos pela primeira vez a palavra autismo. Autismo. E vocês podem se perguntar, nunca ocorreu para vocês que o João pudesse ser autista? E eu falo para vocês categoricamente que não. Eu sou filha de pais médicos. Não. Não ocorreu a mim, não ocorreu ao pediatra, não ocorreu aos meus pais, não ocorreu a ninguém que nos cercava. Por conta do estereótipo do autista que a nossa sociedade carrega até hoje. Estereótipo esse calcado no preconceito. Só se acha que é autista aquele que não convive de forma alguma em sociedade, que tem estereotipias muito avançadas, debilitado, que não consegue interagir. Há também um desinteresse em aprender. Há também um desinteresse da classe da saúde em saber. Nossa peregrinação foi grande. Então, não, nunca ocorreu. A falta de informação nas escolas, nos consultórios e na sociedade roubou 5 anos da vida do meu filho. E por conta desses 5 anos que não teriam volta, eu decidi
que eu iria encarar o desafio de levar informações sobre autismo onde eu pudesse chegar. No meio desse caminho, a Maria Eduarda, minha filha, já buscando o que poderia estar acontecendo com seu irmão, encontrou no YouTube um vídeo que falava de síndrome de Asperger. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome, síndrome de Asperger. Assistindo aquele vídeo, ela falou: mãe, vem aqui, é o João. É igualzinho o João. E nós assistimos e nós falamos: é o João. E depois eu vim a descobrir que síndrome de Asperger nada mais é agora no DSM-5 que autismo nível 1 de suporte com altas habilidades. Esse era o nome da condição que o meu filho tinha e que por 5 anos nós não tínhamos ideia do que era. Eu me tornei ativista para que nenhuma família, nenhuma criança, nenhum jovem precisasse passar por esse limbo da falta de informação por tanto tempo. O autismo não é uma doença e por isso não tem cura. E se você vir alguém nas redes sociais oferecendo cura para o autismo, fuja dessa pessoa de imediato. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Um autista não é igual ao outro. Não são todos pequenos gênios, anjos azuis. Eles são indivíduos, cada um com as suas personalidades e peculiaridades. Autismo não tem cara. Não existe autismo de tela e nem autismo é provocado pela tristeza ou pior, frieza da mãe, como por muitos anos foi descrito em estudos científicos que chamavam as crianças filhas de mãe geladeira de autistas. É um peso muito grande que as mães carregam em um diagnóstico que é permeado por estereótipos e ignorância. O autismo é uma condição genética, ninguém se torna autista. Você é e manifesta. O diagnóstico é clínico e multiprofissional. Não existe exame de sangue para detectar autismo, nem exames de imagem. Esses exames são usados para confirmar ou descartar comorbidades associadas ao autismo. Ninguém pega autismo. Pode ser amigo de um autista à vontade. Talvez você pegue um pouco mais de consciência como é a vida sem máscaras. Não existe mais autismo leve, moderado e severo. E não pense você que quando você olha para uma mãe, para uma família e fala: mas é leve, ele nem parece. A gente não fica feliz. Meu filho é o que ele é. O João Lucas é um indivíduo que tem sonhos, que tem personalidade e ele é também autista. Não é um elogio dizer que ele nem parece. Não é leve porque não é leve para ninguém. Moderado não se fala mais porque seria o quê? Moderadamente incômodo, moderadamente inadequado e severo. Como dizer para um filho: meu filho, você é severo? Então não se usa mais leve, moderado e severo porque não é mais uma sentença. Esse rótulo foi modificado por níveis de suporte. E para muita gente, nível de suporte é só uma nomenclatura. Mas para quem vive essa realidade, muda tudo. Porque se são níveis, isso significa que oscila. Uma criança autista nível 1 de suporte, se não tiver acesso a terapias, ela pode se tornar um adulto nível 3 de suporte e não ter autonomia e funcionalidade. O mesmo pode acontecer com uma criança nível 3 de suporte que tiver acesso, se tornar nível 1 de suporte. E eu tenho um exemplo que eu carrego comigo por onde eu vou. Enan Nascimento. Quando Enan foi diagnosticado, foi dito para a mãe dele que ele jamais terminaria o ensino fundamental.
um autista de nível 3 de suporte com muitos comprometimentos. Mas a Érica, mãe do Enan, não aceitou a sentença. Ela lutou e ela conseguiu disponibilizar para o filho dela todas as terapias que ele precisava. E hoje ele é o doutor Enan, médico e residente em neurologia. Então, aprendamos a não rotular e não sacramentar futuros e sermos uma sociedade onde muitos Enãs nascimento possam acontecer. E assim eu volto com vocês sobre o propósito. Aquele propósito que eu comecei lá no início da minha fala, que não veio em letras garrafais, mas que todos os dias bate à minha porta. Esse propósito, ele veio da dor de crianças, jovens e mães que não têm o mesmo privilégio que eu. Eu tenho rede de apoio, eu tenho um marido que está do meu lado nessa luta, meu filho tem acesso a terapias e eu sei a diferença que isso faz na vida dele. Mas essa não é a realidade da maior parte das pessoas. 70% das mães de autista são mães solo. O diagnóstico entra pela porta e o pai sai. Essa é a realidade. E essa mulher, mãe solo de uma criança com deficiência, ela sente todos os dias, numa luta incessante de 24 horas, o mesmo estresse que um soldado no fronte de guerra. É por isso que temos tantos suicídios entre mães atípicas. É por isso que muitas, antes de se matar, levam seus filhos consigo, porque sabem que não vai ter gente para encarar. Há uma solidão em que a família atípica, especialmente a mãe, se encontra numa sociedade cheia de vazios. Sem expectativa de ter filhos medalhistas, campeões de Olimpíada das escolas, sem a expectativa de ter filho que faça uma profissão A ou uma profissão B, a maternidade atípica e as suas inseguranças, eu nunca sei como vai ser o dia de amanhã, me trouxe um aprendizado. Hoje eu entendo que não tenho controle sobre a maternidade. Eu escolho amar meus filhos e aprender com eles muito mais do que ensinar. As coisas mais simples se tornaram as coisas mais importantes. 30% dos autistas são não orais, não falam. Então, ouvir, mãe, 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 quantas mães não falam, meu Deus, essa criança só fala mãe? Ouvir mãe é o grande sonho de muitas mães atípicas. E assim, para terminar a minha fala, eu digo para vocês que eu fiz uma escolha: lutar por políticas públicas, fazer reuniões interseccionais com o Ministério Público, Defensoria, Poder Legislativo e Executivo, buscar a jornada e o fluxograma do autista para todas as pessoas. E isso tem me movido na minha vida. E se 1 para cada 36 indivíduos será autista, isso significa que vocês terão a convivência com essas pessoas nas escolas, no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Sim, empresários, muitos dos seus clientes serão pessoas no espectro e vocês terão que aprender a incluir. Então, eu te pergunto, e faço aqui uma proposta para cada um de vocês. Eu decidi construir um mundo onde cabe todo mundo e convido você a fazê-lo dizendo que a inclusão é uma decisão. E para finalizar, eu te pergunto, se a inclusão é uma decisão, o que você decide hoje? Segregar ou incluir? Obrigada.